Olá! No jornal de hoje, em sessão extraordinária, vereadores de Osasco discutem e aprovam 22 projetos. Dispõe sobre a extinção de cargos de provimento em comissão criados por legislação anterior para o quadro pessoal estatutário da Câmara Municipal de Osasco e da outras providências. Novo prefeito de Osasco, Rogério Lins, anuncia os primeiros secretários de sua gestão. Na semana em que é celebrada a cultura negra, Ministério da Justiça e Cidadania lança a cartilha Racismo é Crime, que traz as diferenças entre o crime de racismo e injúria racial, além de orientações a como fazer as denúncias. A ANS regulamenta a contratação online de planos de saúde. Os consumidores precisam ficar atentos antes de contratar os planos pelos meios digitais. E para você se divertir no fim de semana, tem a dica cultural. É a partir de agora, no Câmara Notícias. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma sessão extraordinária em que os vereadores discutiram e votaram 22 projetos, todos aprovados pela maioria. Um deles é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. É o projeto de resolução 9 de 2016, que versa sobre a extinção de 84 cargos de comissão criados por legislatura anterior para o quadro de pessoal estatutário da Casa. Outro documento aprovado é o projeto de lei 48 de 2016, que institui a obrigatoriedade de sessão de 2 minutos para campanhas socioeducativas por parte das empresas administradoras de cinema antes das sessões e exibição de filmes dentro do município. O documento é de autoria do vereador Josias da Juco. E a ideia é que os cinemas da nossa cidade, ele possa, antes de iniciar o filme, no momento que ele fica ali passando um trailer, ele passar mensagens sobre a nossa cidade. Exemplo, quais são as datas de vacinação que vai acontecer na cidade, mensagens de cunho social como se beber não dirija, não use droga. Entre os submetidos à votação, 2 projetos estabelecem determinados benefícios para os idosos. Um deles é o projeto de lei 88 de 2015, da vereadora Mazefa Varão, que isenta o pagamento da tarifa nas linhas de ônibus às pessoas com idade igual ou maior que 60 anos em Osasco. Enquanto que a legislação municipal vigente concede a gratuidade apenas para o cidadão com no mínimo 65 anos de idade. E a idade de 60 anos, como sendo o limite mínimo para poder ter a gratuidade, ela já é praticada em várias cidades. De fato, ela é praticada até no transporte urbano do estado de São Paulo. E o projeto de lei 91 de 2015 também beneficia idosos. O documento autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Cuidador de Idosos na cidade. Este é de autoria do vereador Jair Assaf. A enfermeira faz o seu papel, o técnico de enfermagem faz o seu papel e faz muito bem, mas precisa de a prefeitura preparar ou permitir ou abrir cursos para que nós tenhamos no município pessoas credenciadas, pessoas formadas, vereadora Andréia, para cuidar dos idosos. 2 projetos aprovados propõem melhorias no serviço de saúde. São eles o projeto de lei 22 de 2016, do vereador Batista à Comunidade, que determina a implementação de uma farmácia 24 horas dentro do Hospital Municipal Antônio Giglio. E o projeto de lei 53 de 2016, do vereador Valdomiro Ventura, que torna obrigatório farmácias e drogarias do município a oferecerem gratuitamente exame de PA, pressão arterial, exames de glicemia a pacientes em situação de risco. Bom, e outros 2 projetos dizem respeito à educação. De autoria do vereador Valdir Roque, o projeto de lei 43 de 2016 inclui no currículo da Rede Municipal de Ensino Público o conteúdo que trata da cidadania. Proposto pela vereadora Mazefa Varão, o projeto de lei 51 de 2016 impõe limite de matrículas em salas de aula que tenham alunos com deficiência. E agora os projetos de lei seguem para apreciação do prefeito, que pode vetá-los ou sancioná-los.
Aí, devido ao prolongamento da sessão extraordinária, a sessão ordinária, que aconteceria na tarde da última quinta-feira, foi cancelada e remarcada para a próxima terça-feira. Bom, e falando em ordinária, você pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores da cidade às terças e quintas-feiras, às 3 da tarde, quando acontecem as sessões ordinárias. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode assistir aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra, lá no nosso site. O novo prefeito de Osasco, Rogério Lins, já anunciou os 5 primeiros secretários de sua gestão. A pasta de educação ficou com a vereadora Ana Paula Rossi. A Secretaria de Saúde será dirigida pelo atual vereador André Sacco. O advogado Flávio Nobre será o secretário de Assuntos Jurídicos. O presidente do PRP, Sérgio Dinizo, foi nomeado secretário de Administração. E uma das principais pastas da administração municipal, a Secretaria de Governo, fica com Gelson de Lima, que em outras gestões foi secretário de Saúde, Governo, SICA e Promoção Social. Depois do intervalo, na semana em que é celebrada a cultura negra, Ministério da Justiça e Cidadania lança a cartilha Racismo é Crime, que traz as diferenças entre o crime de racismo e injúria racial, além de orientações a como fazer as denúncias. A ANS regulamenta a contratação online de planos de saúde. Os consumidores precisam ficar atentos antes de contratar os planos pelos meios digitais. É daqui a pouco. Oi, só mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher! Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Na semana em que foi celebrada a cultura negra, o Ministério da Justiça e Cidadania lançou a cartilha Racismo é Crime, que traz informações como a diferença entre o crime de racismo e a injúria racial e como fazer denúncias. Os detalhes a gente vê na reportagem de Beatriz Amiden. Foi ao som dos tambores africanos que Ricaule Aquino recebeu uma homenagem do Ministério da Justiça pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Ele é sacerdote de uma religião de matriz africana e conta que o preconceito racial começou bem cedo na sua vida. O primeiro preconceito que eu senti foi na minha própria origem, na minha família, que meu pai é loiro, minha mãe é negra. A família do meu pai, até me aceitar, não foi fácil. Já a Veralinda Menezes, que também foi homenageada, transformou as suas experiências ruins com o racismo em livros e música. Eu queria chamar a atenção para as pessoas se ligarem quando falar em sociedade, que a sociedade brasileira tem sua maioria negra. Então esse trabalho vem nessa linha de alertar as pessoas, de fazer mudanças através da arte, da literatura, da música. Além dessas homenagens, o Ministério da Justiça e Cidadania também lançou hoje a cartilha O Racismo é Crime, que traz as diferenças entre o crime de racismo e injúria racial, além de orientações a como fazer as denúncias. Leiam,
leiam a cartilha, porque ali também tem os locais onde poderá ser denunciado o crime de racismo e outras mazelas mais que se pratica contra o povo negro do Brasil. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, também assinou 2 portarias que instituem o Plano Nacional de Políticas Públicas para os povos de origem africana e para os povos ciganos. Segundo ele, apesar dos esforços do governo nas questões raciais, ainda há muito que ser feito. O primeiro avanço é exatamente reconhecer que ainda há racismo. E a partir disso nós temos a possibilidade, com esse plano, de verificar, diagnosticar o que ainda precisa ser atacado mais fortemente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, cria regras que dão mais segurança ao consumidor que for contratar um plano de saúde pela internet. O Procon dá dicas para o consumidor, como a pesquisa em site de reclamações e a leitura atenta dos contratos online. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. A comodidade mais próxima da mão, no caso do toque no mouse do computador, é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentou a contratação de planos de saúde por meio de plataformas digitais, como computadores, tablets e smartphones. Hoje a maior parte dos produtos, qualquer coisa que você vá comprar, você tem acesso a uma venda digital, online, né, no seu celular ou no seu computador. E a gente sabia que isso era uma coisa que viria para os planos de saúde, né? E a gente queria que isso viesse de uma forma organizada, de uma forma que regulatoriamente seguisse tudo que a gente preconiza na ANS e de uma forma que o consumidor tivesse segurança nessa compra. O novo serviço é mais uma opção. Está funcionando junto com o que sempre existiu, a venda presencial dos planos de saúde. Mas como o setor está entre os 3 que mais recebem reclamações nos Procons, ao lado de bancos e de empresas de telefonia móvel, os consumidores precisam ficar atentos antes de contratar os planos pelos meios digitais. A dica que a gente sempre dá para os consumidores é pesquise, pesquise, pesquise. Antes de qualquer tipo de contratação, pesquise sobre o fornecedor, sobre o determinado serviço ou produto que ele almeja adquirir. Então, por exemplo, se o consumidor ele quer adquirir um plano de saúde, ele pode buscar sites especializados, os próprios sites dos órgãos de defesa do consumidor e sites especializados em reclamações, pois todos esses veículos que estão na internet trazem informações interessantes para o consumidor entender o que ele está contratando e também saber quais são os fornecedores que são idôneos, que procuram praticar uma relação de consumo saudável. Outra dica é ler com cuidado os contratos. Neles devem ter informações essenciais: serviços, coberturas, abrangência geográfica, tipo de acomodação em casos de internações. Os consumidores ainda podem quebrar o contrato nos 7 primeiros dias de vigência do plano e as operadoras devem finalizar todo o processo de contratação em até 25 dias. Evita que possamos cometer erros pessoais e também evitar fraudes, que é uma realidade hoje, infelizmente, né? Então isso vai facilitar todo o processo de venda, custos e também manutenção. A seguir, as dicas culturais para você se divertir no fim de semana. E também vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! A paixão da minha vida? A Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros, passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do Conar. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar.
Parabéns, Miguel. Beijo. Parabéns. Obrigado pela sua doação. Parabéns, Miguel. Parabéns. E chegou a hora da agenda cultural aqui no Câmara Notícias. Olha só, neste sábado, dia 26, tem show de hardcore no Centro de Eventos Pedro Bortoloso. A partir das 2 da tarde, se apresentam Dead Fish e também a banda Dance of Days. A abertura dos shows fica por conta de Cretinos e Canalhas, Luanda Rock e Release. Os ingressos custam a partir de R$ 30. O Centro de Eventos Pedro Bortoloso fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 513. Já no domingo, dia 27, o Sesc Osasco promove o passeio ciclístico Move Brasil 2016 a partir das 9h30 da manhã. Para incentivar o uso de bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte, o passeio acontecerá pelas ruas da cidade com um percurso de intensidade leve de aproximadamente 10.000 quilômetros. Toda a família pode participar. E aproveite, hein? É de graça. Você pode fazer a inscrição por meio do site do Sesc Osasco, que você vê aqui abaixo do vídeo, ou também comparecer à central de atendimento da unidade. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. Mas ninguém gosta de pedalar na chuva, né? Então, como será que vai ficar o tempo no fim de semana em toda a Grande São Paulo? É o que a gente vai saber agora com a Climatempo. As temperaturas vão subir no estado de São Paulo nesta sexta-feira. A região metropolitana amanhece com névoa, mas depois se dissipa, o sol predomina ao longo do dia e não há expectativa de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais e faz calor durante a tarde. A mínima prevista para a capital é de 17 graus e a máxima é de 29 graus. Em Osasco, mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo fim de semana para você.